Oi, você que me assiste, Deus abençoe você no nome de Jesus, te dê muita alegria, muita graça e muita paz. E o título da mensagem de hoje é: Jesus diz, não enterre a tua esperança. Jesus diz, não enterre a tua esperança. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos abençoe com esta mensagem, que fale conosco poderosamente. E Deus irá ouvir as nossas orações. Oremos juntos. Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que assiste este vídeo, que ora comigo agora. Como o título da mensagem diz, que o Senhor Jesus diz, não enterre a tua esperança. Às vezes, meu Deus, nós estamos enterrando a nossa esperança. Já não há mais recurso, já não há mais onde correr, meu Deus. A nossa enfermidade está avançada, a nossa situação financeira está caótica, está precária, a nossa família está sofrendo, nossos filhos estão sofrendo, esposas sofrendo, maridos sofrendo dentro de um lar. Muita gente às vezes estão sofrendo e não havendo mais esperança, essas pessoas estão a ponto de enterrar as suas últimas esperanças. Mas já que Jesus diz, não enterre a tua esperança, nós iremos crer no poder da palavra do Senhor e pedir ao Senhor juntos agora, eu e esta pessoa que assiste este vídeo, que o Senhor nos socorra no momento que estivermos perto de desistirmos, ó Deus. Nos socorra, não nos deixe desistir, não nos deixe desacreditar, descrer no Senhor, porque Tu, ó Jesus, és fonte de todo poder e em Ti confiamos e depositamos a nossa oração esperançosos de que o Senhor irá nos ouvir. No nome de Jesus, Deus grande, Deus poderoso, a Ti oramos, no nome de Jesus. Amém. Jesus diz, não enterre a tua esperança. Vamos ler Lucas capítulo 7, eu gosto da sequência de Lucas e por isso estamos ministrando em sequência segundo a vontade de Deus, não a nossa própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. Estamos ministrando o livro do Evangelho de Lucas. No versículo 11 do capítulo 7, diz assim, e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem ou um jovem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. Verso 13, e vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe, não chores. Verso 17 diz assim, e esta ou a sua fama se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Fama de quem? Fama de Jesus. No vídeo passado, onde nós gravamos com o título Ele deixou Jesus impressionado. Então, neste vídeo eu conto 3 testemunhos da minha última a viagem ao Brasil, que se deu finalizando nesta semana. Acabei de chegar do Brasil. Estou na Flórida novamente. Mas 3 milagres se passaram ali. Eu contei no vídeo passado os 3 milagres. Deus agindo de forma poderosa. Uma foi na chácara minha lá, sobre os peixes. A outra foi dentro do avião com o bebê de 1 a 3 meses. E a outra foi ao chegar na Flórida, no mesmo dia que cheguei. Deus me deu um grande livramento. Se você não assistiu, assista o vídeo, que Deus te abençoe. Tenha
a página, né, a foto da página, com a minha mão sangrando, e ali eu falo do milagre de Deus. Mas agora dizemos, e esta passagem que nós meditamos no último vídeo, está falando sobre o centurião de Cafarnaum, um romano que pede a benevolência de Cristo para um servo dele que estava quase à morte. Não havia morrido ainda, mas estava quase à morte. Só que lemos que no dia seguinte, Jesus então se dirige para a cidade de Naim. Para você que não tem ideia dessa situação, eu quero te falar desse enredo aí, para você acreditar que você não deve enterrar a tua esperança. Este é o título da nossa mensagem. Jesus diz: não enterre a tua esperança. Jesus então se dirige para a cidade de Naim. A cidade de Naim estava entre 40 a 50 quilômetros de onde estivera Jesus, que era Cafarnaum. E Jesus então propõe ir para a cidade de Naim. Lembre sempre que Jesus é Deus. Ele sabe o ontem, o hoje, o amanhã, o que está por vir, há 1 milhão de anos, 2 milhões, trilhões de anos, porque Ele é Deus e para Ele não há variação de tempo. E Ele resolve ir para lá. Alguns dos seus discípulos, ou muitos dos seus discípulos, resolvem ir também, né? Eu creio que, além disso, também, como diz a Bíblia, a multidão que, né, o acompanhava já, resolve também ir para Naim. Só que de 40 a 50 quilômetros, Jesus indo para Naim, ele subia muitas colinas e descia colinas, porque Naim estava um pouco mais elevado. E o que acontece é que Naim era, segundo os historiadores, era um vale árabe, né? Então tinha pessoas ali que não eram judias também, né? Que eram árabes. O que ocorre é que Jesus se dirige para lá e subindo colina, descendo colina, subindo colina, há cerca de um dia, quase 2 de viagem. O que acontece ali na entrada de Naim é que Jesus então, chegando, possivelmente ele estava passando ali perto do cemitério, porque aquele cemitério que chamava a atenção, ele chamava a atenção porque ele ficava na porta da cidade. Então, possivelmente Jesus já estava passando por este cemitério. E Jesus avista primeiro, a Bíblia diz, Lucas está afirmando que ele avista uma mulher. Quero dizer para você que Lucas é o único evangelho que fala sobre este milagre que Jesus faz ali, esse encontro. E Jesus avista uma mulher. Esta mulher estava chorando. E Jesus chega para a mulher e diz: não chore. Por que Jesus estava dizendo isto à mulher? Porque Jesus, ao avistar a mulher, ele avista que esta multidão trazia um defunto. E a mulher chorava copiosamente. E por que ela chorava? Porque esta mulher conhecia o percurso, já estava chegando no cemitério, e ali iria ser depositado, ali enterrado, ali a sua última esperança, que era o seu filho. Essa mulher conhecia esse percurso porque tempos antes ela havia levado o marido dela para enterrar. Ela já tinha enterrado o esposo. Agora a esperança que estava no filho, que estava jovem, também morre. E ela vai enterrar a sua última esperança. Porque o terceiro percurso que ela iria fazer ali, ela não veria. Seria o seu próprio corpo, anos depois ou dias depois, se ela tivesse enterrado a sua última esperança, que era seu filho. Jesus diz a ela: não chore. É muito forte você dizer para uma viúva que está enterrando o seu filho: não chores. Interessante é que possivelmente ela acredita, porque da face de Jesus sai graça. Quando ele fala conosco, sai bondade da face dele. Quando ele para diante de nós, eu imagino que dele saía poder, e poder sobrenatural. Então eu acredito que aquela mulher sentiu um impacto da voz de Jesus. E agora ela olha também e vê uma multidão que o seguia e os discípulos. Mas esta multidão que seguia Jesus não parecia triste como a multidão do cortejo dela. Aquela multidão que seguia esta mulher também estava arrasada, porque é a mesma multidão que outrora vira o marido dela descendo a cova. E agora vê a última esperança daquela mulher. Talvez eles já estavam acompanhando o sofrimento daquela mulher por um tempo.
E agora vão lá para enterrar o único filho que ela tinha. Uma viúva, agora também desamparada totalmente, porque seu filho único morrera, ainda jovem, morrera. E Jesus diz, não chore. Talvez você esteja agora numa situação difícil também. E eu tenho uma palavra de Deus para você, dizendo, não chore, não enterre a tua última esperança. E Jesus, ao olhar para aquela mulher, possivelmente ela parou de chorar imediatamente. Jesus, então, olha e vê ali um esquife. E a multidão que carregava aquele esquife, ele para o esquife. Lembra você que ele já estava entrando no cemitério. O cemitério estava à porta da cidade. Ele saindo da cidade com a esperança daquela mulher para enterrar a esperança dela. E Jesus para o enterro, e Jesus toca no esquife, e Jesus dá uma ordem. Esta é a segunda ordem, porque a primeira foi dizer àquela mulher, não chore, foi ordem de Jesus, com compaixão, com graça, mas Jesus estava ordenando, eu estou secando do teu rosto toda lágrima. Eu estou aqui para te abençoar. Eu subi colinas de 40 a 50 quilômetros, subindo e descendo, subo o morro, desço para vale e subo o morro novamente. Para trazer a você solução, para trazer esperança onde há desesperança, para trazer alegria onde há choro. Então te digo, não chore. Para você que está assistindo esse vídeo, pare de chorar. Pare de chorar e deposita a tua confiança em Cristo. Deposita a confiança em Jesus. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas a tua situação não pode ser pior do que o daquela mulher que já enterrara o marido, agora vai enterrar o seu único filho, a sua única esperança. Ela devia ser amada naquela cidade, porque muita gente estava acompanhando o flagelo dela. Mas Jesus chegou, a multidão que acompanhava a vida chegou, aquela multidão que acompanhava Jesus antes de dizer, de longe, que a fé do centurião era maior do que toda a fé que ele encontrou em Israel. E o servo do centurião foi curado, deixou de morrer naquele momento. Agora aquela multidão está diante do cortejo da morte, da tristeza, da desesperança. Mas a vida estava ali. Jesus não tem a vida, ele é a própria vida. Ele não disse, eu tenho a vida para vocês. Ele disse, eu sou a vida. E a vida chega no cortejo da morte e para aquela multidão que andava. Diz a mulher, não chore, e toca no esquife. 3 expressões de Jesus. Ele diz à mulher, não chore. Ele diz ao morto, eu te ordeno, jovem, levanta-te. E a Bíblia diz que aquele jovem sentou-se e começou a falar. O que ele estava falando, nós não sabemos. Mas ele começou a falar para Jesus. O que ele estava dizendo para Jesus, não sabemos. Mas devia ser algo grande. E após o jovem falar, a Bíblia diz que a multidão fica impactada. E diz, um grande profeta de Deus se manifestou entre nós. A multidão via Jesus como profeta, mas ele é mais do que isso. Ele é a salvação, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida que habitou entre os homens para dar vida àqueles que não têm mais esperança. E ao ordenar que o jovem sentar e falar, Jesus faz a terceira ação. Jesus, então, pega o jovem e entrega nos braços da mãe. Antes de chegar à cova, Jesus, a vida em pessoa, produz vida ao morto.
e o morto retorna para casa com a sua mãe, mais vivo do que nunca, porque agora a vida que ele tem agora foi dada pelo próprio Deus, não é genética somente, não é relação do homem e de uma mulher somente, foi a interferência do próprio Deus quando ele seria depositado já na cova. Eu quero dizer para você que a fama de Jesus se espalhou por toda aquela região, por toda a Judéia. Foi impossível de dizer não conte a ninguém, porque agora uma multidão que viu aquele milagre. Outrora na casa do centurião estava ali Pedro, Tiago e João, Jesus e os pais da menina. Tinha 6 pessoas somente ali e Jesus teve como proibir, não conte a ninguém. Mas agora não tem como, a fama se espalhou. E por que Deus permite que a fama às vezes se espalhe? Para que o nome dele seja conhecido, para que a glória dele seja estabelecida entre os homens. Por isso João diz, eu gosto de dizer, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele mostrou para nós a sua glória, a glória do unigênito, do Pai. É maravilhoso saber que Jesus sempre tem uma palavra para você que sofre. Uma palavra para você que está em desânimo. Depois que eu gravar esse vídeo, eu irei ao hospital visitar também um jovem sem esperança. Um jovem que é filho de uma grande amiga minha e da minha esposa. Uma amiga servidora do Senhor, mas que passa problemas com este filho principalmente. Mas Deus tem palavra de vida para ela, para o filho dela, tanto quanto tem para você. Ele está no leito do hospital, mas nós vamos lá para vê-lo. Eu e minha esposa vamos visitá-lo, para dizer para ele, a vida quer tocar você. A vida quer te entregar nos braços da tua mãe, para você fazê-la feliz. Volte à vida, jovem, porque você está morto nos teus pecados. Volta à vida. E você que está assistindo este vídeo, entenda isso. Muitas vezes, nesse mesmo hospital que eu estou indo visitar, eu creio que é o North Broward, Deus um dia me levou ali para ressuscitar a Gisele. Os órgãos já estavam sendo doados. Nós tínhamos menos de 30 minutos para tomar a decisão, porque as máquinas que sustentavam os órgãos ainda vivos para serem doados seriam desligadas. E Deus me levou ali naquele hospital para dizer que a Gisele ressuscitaria, voltaria à vida no nome de Jesus. E assim foi. Quando deu 8 horas, horário de desligar as máquinas, ainda o marido não tinha chegado para doar os órgãos, então eles iam perder todos os órgãos, não iriam ser doados, mas as máquinas seriam desligadas. Deus voltou a Gisele à vida, e hoje a Gisele é avó. Viveu muitos anos, ela na época ela nem tinha filhos, era simplesmente casada. Hoje é avó, porque antes que as máquinas fossem desligadas, a vida através da minha palavra, da minha boca, da minha oração junto ali com os irmãos, chegou naquele hospital e ela viveu. No outro dia, ela já estava mexendo, já estava conversando, já estava fazendo fisioterapia. Porque a vida chegou antes que fosse enterrada, que fosse desligada as máquinas, que os órgãos fossem doados. Você e eu precisamos acreditar nisso. Eu não sei porque os pastores não acreditam que Deus pode ressuscitar mortos. Estava conversando com um pastor amigo na minha mesa, na minha chácara. Eu disse a ele, pregue ressurreição, pregue cura, busque milagres. Mas os pastores às vezes estão buscando enfeitar as igrejas, ter a melhor música. Não adianta ter a melhor música se não tem a vida na igreja. Não adianta ter o melhor pregador se não tem a vida na igreja. Nós temos, infelizmente, o maior número de descrentes no poder de Deus são os próprios crentes, são os próprios pastores. Eles não pregam milagres, eles não pregam sinais, maravilhas e prodígios, porque eles não creem, com medo de serem envergonhados. Mas Deus dá vida,
O Jesus da vida quer que nós venhamos a pregar isso, a viver isso, a praticar isso, a acreditar que Jesus disse que nós que ficaríamos, faríamos obras maiores do que a que ele fez, porque ele voltaria para o Pai. Mas não nos deixariam órfãos. Ele enviaria o Consolador. Ele enviaria o sol para o nosso consolo, que é o Espírito Santo de Deus que trabalha em nós. Por isso, eu não entendo por que os pastores pregam sermões lindos, mas não falam em cura e nem efetuam curas. Pregam sermões lindos, mas falam de empresas, falam de negócios, falam de dinheiro, falam de tudo que este mundo está envolvendo as igrejas, mas não fala que Jesus cura. Está precisando de pastores que façam como Jesus, que andam quase 50 quilômetros subindo colinas e descendo colinas para entrar perto de um cemitério onde esperanças são enterradas, para dizer: não chore, chegou a vida para desfazer da morte. Chegou a esperança para desfazer da desesperança. Eu sou a vida, disse Jesus. Você e eu, então, precisamos acreditar nisso. Pastores, amigos, irmãos em Cristo, busquem orar mais, busquem jejuar mais, busquem se jogar aos pés de Jesus, porque se queremos um grande avivamento, e grande avivamento traz cura, traz maravilhas, traz sinais, traz prodígios. Sem oração não chegaremos a isso. Sem um clamor a Deus não chegaremos a isso. Aquela multidão e se entristecia e possivelmente chorava junto com aquela mulher, até a alegria chegar. A ressurreição e a vida. Você vai ver na vida de Jesus 3 ressurreições. E nós vamos falar de todas 3, principalmente daqui uns dias vamos falar da 2ª ressurreição. O centurião tinha um servo quase à morte. A viúva tinha um filho que já estava morto e já quase sendo enterrado. Mas Jesus chegou. Assim Jesus chega na tua vida e na minha vida, para fazer diferença, para nos produzir vida, quando a nossa esperança já está sendo enterrada. Jesus quer falar com você, confia em mim. Jesus está falando com você, confia em mim. Eu posso te ajudar, eu posso mudar este quadro, mas eu preciso que você confie em mim. Quando eu te disser não chore, pare de chorar imediatamente e creia. E você crendo, ele vai caminhar para a sua desesperança. Vai parar aqueles que estão para enterrar a sua esperança. E vai dizer: parem, porque eu cheguei para produzir vida onde há morte, para não permitir que a esperança seja enterrada, mas que ela viva e viva uma nova vida, uma nova etapa. Deus tem uma nova história para você. A tua vida, a tua história não acabou. O inimigo não pode acabar com a tua história. Olha que a viúva já estava ali com o morto pertinho, né, já entrando no cemitério. Aquele cemitério chamava a atenção da cidade por estar na porta da cidade. Mas Jesus chega antes e diz: eu vou marcar a porta desse cemitério aqui, com a vida que eu dou para o morto. Jesus diz: Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, viverão. Jesus provou isso ali. A mulher creu, parou de chorar. Os carregadores do defunto creram, pararam ali. E Jesus dá uma ordem: jovem, levanta-te, eu te ordeno. E o jovem se assentou e começou a falar com Jesus. Jesus o entrega aos braços da mãe. Quando chega o poder de Deus, a multidão que foi enterrar a esperança volta sorrindo e contando para outros. Não encontramos o
túmulo, porque antes dele nós encontramos a vida que está em Cristo Jesus. Deus abençoe você, abençoe sua família, e eu volto a dizer, Jesus diz, não enterre a tua esperança, creia em Jesus e seja vitorioso e vitoriosa no nome de Jesus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins, e até o próximo vídeo. Se Deus quiser que este vídeo te abençoe, te produza esperança em Cristo Jesus. Um abraço meu.